O senhor não tem comparecido aos jantares, aos almoços oferecidos pelo governo federal, porque entendem que, por exemplo, a reforma da Previdência seja a menina dos olhos do doutor Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil, para melhorar, inclusive, a sua imagem, para melhorar a economia desse país. E o senhor, não sei se convidado ou não, mas o senhor não tem comparecido. Como votará o deputado André de Paula com a reforma da Previdência? Me parece que vai acontecer, possivelmente depois de amanhã. Entre outras características, Vilamar, você sabe que eu tenho a característica de ser uma pessoa cortês, educada, que procura ser atenciosa, ser gentil com todas as pessoas, independente de concordar ou não com elas. O que é que eu vou fazer num almoço, no jantar oferecido pelo presidente da República, que vai me pedir para votar favoravelmente numa reforma que eu não vou votar? Eu vou lá para fazer essa descortesia, eu vou lá para fazer essa grosseria, eu vou lá para dar a ele, fazer essa desatenção? Não farei nunca. É por isso que você não vai me ver no palácio. Aliás, deixa eu até lhe contar uma história. Eu recebi o convite da minha bancada, quase que por unanimidade, para ser o líder do partido agora. E eu declinei porque eu não posso ser o líder do partido, porque eu não tenho condições políticas, não me sinto à vontade, não me sinto bem em frequentar a Casa Civil, em frequentar o palácio desse governo. E o líder, parece brincadeira, mas quando você é líder de uma bancada, você é o único liderado. Porque o líder está obrigado a ajudar todos os deputados, a correr atrás das demandas dele, a fazer valer a força que a liderança lhe dá para beneficiar os seus companheiros. Então, eu não posso fazer isso porque eu não tenho nenhuma condição, eu não me sinto minimamente à vontade, mesmo falando em nome do partido, para ir lá pedir qualquer que seja a vantagem ou qualquer que seja, por mais justa que seja, por mais correta que seja a demanda política. Então, eu não tenho ido e nem vou, apesar de ter sido sempre convidado, porque não vou fazer essa grosseria com o presidente, porque não faço essa grosseria com ninguém. Eu vou votar contrariamente, se essa proposta for votada ainda esse ano. A primeira informação era que seria votada esta semana, já estão achando pouco provável porque não encontram os 308 votos, já estão jogando para a semana seguinte, é preciso que a gente diga que vem aí o recesso. Eu, particularmente, não acredito que será votado, mas se o presidente insistir, eu vou fazer aqui uma aposta e depois você vai me cobrar, pela minha experiência. Não há a menor possibilidade de prosperar. Eu não vejo, já fiz conta, já refiz, ouço sempre os companheiros no plenário, eu não enxergo 250, que dirá 308 votos. Aliás, eu acho que eu estou sendo otimista, muita gente não enxerga nem 200 votos favoráveis a essa proposta. E veja, eu estou entre aqueles que está disposto a discutir uma reforma na Previdência, porque o país precisa, porque nós não fazemos isso há muito tempo, porque, de fato, isso é importante para o país. Mas é preciso que quem proponha isso tenha legitimidade. É preciso que o povo concorde, que entenda a proposta, que isso tenha sido discutido, que isso esteja claro, mesmo que uma parte da população nem concorde, mas que essa parte tenha sido chamada a opinar. E isso não aconteceu. O presidente está querendo empurrar de goela abaixo, na última hora, uma proposta que não é aceita por ninguém, que não foi compreendida, que não é aprovada, e aí eu tenho um profundo respeito pela vontade dos meus eleitores. E eu não sou demandado para votar favorável, ao contrário. Aonde eu chego, as pessoas dizem, deputado, o senhor vai votar contra, não é? E eu tenho dito, vou votar como o povo quer. Quero deixar claro que estou disposto a discutir essa matéria com o próximo presidente. Acho que nós vamos para uma eleição em 2018 de presidente da República, precisamos discutir o que de fato importa ao país e, nesse momento, matérias como reforma da Previdência, reforma tributária, a questão da segurança, que precisa ser também uma atribuição do governo federal, não pode ser uma coisa jogada nas costas dos governos estaduais. Questões como essa, Pacto Federativo, que foi tão lembrado por Eduardo Campos, o nosso saudoso governador, são questões que precisam ser debatidas no próximo ano, que os candidatos precisam assumir em relação a elas uma clara posição, porque serão chancelados ou não pelo povo para promover essas reformas. E com um presidente que tenha a chancela do povo, que tenha sido votado pelo povo e que dê clareza nessa tratativa, André está disposto a votar. Mas com este presidente atual, nestas circunstâncias, o meu voto é não. Para que nós concluamos, nós estamos vivenciando aí um Natal, né? As esperanças para o melhor 2018.
como é que o senhor vê politicamente, né, encerrar 2017? Bom, eu primeiro reconheço que 2017 foi um ano muito difícil, muito duro. A gente percebeu um conjunto de crises muito presentes neste ano. A crise econômica, a crise política, a crise ética e até a crise hídrica no nosso estado. Muitos e muitos municípios sofreram muito com essa crise hídrica e ela tem um rebate muito perverso na economia do estado. Mas eu sou muito otimista. E eu tenho muita esperança. E eu acredito muito no povo brasileiro. No meio dessa crise, Willamar, uma certa feita, alguém me perguntou: deputado, o senhor acha que a gente sai da crise? E eu disse: se nós morássemos na Europa, num daqueles países, a gente só saía dessa crise daqui a uns 30 anos. Mas o nosso país tem uma economia tão pujante, é um país tão forte, tem um povo que tem uma capacidade tão grande que a gente sai rápido disso. E veja que a crise está aí. O governo não tem a credibilidade que nós gostaríamos que tivesse e, não obstante a isso, a economia já dá sinais claros de que vai crescer. Claro que ela vai crescer ainda mais quando a gente tiver um novo presidente, mas eu tenho a sensação, e quero deixar aqui os meus votos e a minha certeza absoluta, que 2018 será um ano muito melhor, que nós vamos construir juntos, unidos, nas ruas, um ano de maiores conquistas, de menores dificuldades, e é esse os votos que eu quero fazer aqui a todos os pernambucanos que nos ouvem. Quero deixar aqui a minha mensagem de fé, de otimismo, de esperança, de confiança, a minha certeza de que juntos nós somos capazes de construir um 2018 muito melhor do que foi o 2017. André de Paula, a questão dos bancos do Brasil, se o senhor tinha como fazer alguma coisa, por exemplo, Cupira está fechado, Belém de Maria está fechado. Lá nós estivemos, e aí eu quero até fazer esse registro, o presidente nacional do PSD, o ministro Gilberto Kassab, ao lado do deputado Rodrigo Novaes, que inclusive entrou com um requerimento de solicitação de uma CPI para averiguar exatamente o que está ocorrendo com as bancadas, mas fato concreto é que nós estivemos com o presidente do Banco do Brasil e fomos levar a nossa preocupação, a nossa inquietação em relação a isso. Isso é um fenômeno que está acontecendo na região inteira. No Ceará, o senador Eunício, presidente do Senado, em Alagoas, o senador Renan, todos eles já fizeram o mesmo movimento. Aqui em Pernambuco, o governador Paulo Câmara já se manifestou de forma muito dura, não aceita que isso possa ocorrer. Essa é uma política que não surpreende, porque é desse governo, que é um governo que dá as costas para o povo em quase todas as questões sociais. Mas é preciso ter muita insensibilidade para desconhecer a importância que tem uma agência de um banco que fomenta o desenvolvimento, um banco que tem um componente social, porque o maior acionista é o governo brasileiro, portanto, você não pode esperar que o Bradesco vá, que o Itaú vá, que o Santander vá, mas que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica vá. Isso aí é uma coisa absolutamente necessária. Eu me lembro que quando eu entrei na vida pública, quando eu era da juventude do partido, esse momento que o Willamar sempre repete, meu pai teve a oportunidade de ser presidente do Banco do Estado de Pernambuco. Na época existia o Bandep. E foi papai quem, ao lado do governador Marco Maciel, foi eles que trouxeram para o Bandep a conquista de ter uma poupança Bandep. E eu me lembro que a placa que todos os municípios de Pernambuco tinham, porque o Bandep estava presente em quase todos, só não estava naqueles que já tinham agência, era... Por exemplo, Belém de Maria tem Bandep, tem poupança, tem futuro. Porque quem tem o banco faz a economia mover. E se não fosse pela questão econômica de novos negócios, seria, no mínimo, para facilitar a vida do aposentado, daquele que recebe o Bolsa Família, enfim, dos que precisam de serviços bancários, que muitas vezes têm que andar 40, 60, 80 quilômetros, vulneráveis, porque ao pegar o dinheiro eles passam a ser alvo da bandidagem. Então, isso é uma situação inaceitável. Só um governo como o que nós temos hoje, a infelicidade de ter, pode ter tamanha insensibilidade, mas há uma movimentação muito grande e eu me incluo nessa movimentação para evitar que essa ação nefasta possa chegar com caráter permanente.